meu Instagram, meu público, e eu sei que essa é uma queixa muito comum, né? Então a falta de desejo sexual é uma queixa muito comum. A falta de prazer na relação sexual é uma queixa muito comum. Falta de orgasmo também é uma queixa muito comum. Então são essas coisas que eu falo na minha maratona. Eu vou fazer uma série de lives para que vocês entendam todo esse processo de empoderamento, como que funciona isso, o que a gente precisa saber para chegar nesse nível de empoderamento que a gente quer. E eu tenho certeza que vocês vão aproveitar muito o que eu vou falar para vocês. Não só agora... Ai, gente, eu sempre faço isso, tá? Vão se acostumando. Não só agora, mas também na live, na maratona e nas lives que eu vou fazer nesses dias. Tem muito homem também que me segue. Meu grande público é mulher, mas tem muito homem que me segue. Então, homens, eu sei que vocês também querem muito deixar a mulher de vocês empoderada. Então, encaminha esse link para elas, inscrevam elas, fala para elas assistam juntos, tá? Eu acho que minha grande missão é de fato fazer com que não só a mulher, mas que os casais de forma geral se relacionem melhor na sexualidade e na vida a dois, tá? Então é muito importante que vocês, homens que me assistem, encaminhem isso para amigas, para mulheres. Vamos formar um exército de mulheres empoderadas, amiga de amiga. Vai marcando, gente. Eu quero muito que nós mulheres, hoje, a gente precisa ser empoderada no sexo. Porque se a gente não for, a gente vai viver infeliz, sexualmente, tá? Infelizmente. Quem é empoderada no sexo pode falar isso com toda certeza. Enquanto você não sabe ditar regras, enquanto você não vai com 100% de entrega, enquanto você não tem domínio sobre o seu prazer, você não consegue uma boa satisfação sexual. Não consegue, muito difícil. Então eu vou falar mais pra vocês sobre isso aqui, tá? Hoje e em todas as outras lives, mas principalmente na maratona. A maratona é gravada, tá, gente? Não é ao vivo, é gravada. Vai liberar uma aula agora, amanhã. Amanhã já libera a primeira aula às 9 horas da manhã, se eu não me engano. Domingo libera outra e terça a terceira aula, tá? Vamos pro tema, então. O tema, gente, é falta de desejo sexual. Falta de desejo sexual... Eu tenho certeza que muitas de vocês aqui sofrem desse mal, né? De falta de prazer, de boa noite para quem tá chegando agora. Gente, só para vocês entenderem, eu sou terapeuta, sou educadora sexual, sou fisioterapeuta pélvica também, então para quem não me conhece, muito prazer. Eu tenho um carinho enorme pelos meus seguidores, pelas minhas seguidoras, eu faço questão de responder todo mundo. Se eu não respondo, gente, eu posso até demorar, mas se eu não respondo, sério, eu acho que é porque eu devo estar internada, uma coisa assim. Porque eu gosto muito. Eu não sei como que vai ser quando eu não der conta mais de responder todo mundo, porque eu fico chateada. Eu fico de fato chateada em não poder atender todos vocês. E foi até por isso, né, que eu faço aí essas maratonas. Tudo que eu faço é para atingir o maior número de pessoas. Então eu gosto muito desse contato com vocês, tá? Interajam aqui comigo nessa live porque eu fico muito feliz quando vocês fazem isso, de verdade, tá bom? Vamos lá então. Falta de desejo sexual, gente. Podem fazer perguntas, mas provavelmente eu vou responder aqui no que eu preparei pra vocês. Eu vou responder basicamente todas as perguntas que vocês me fizerem, tá bom? Mas vamos lá. Vou falar sobre isso, tá, Daniel? Então, gente, o que acontece com baixo nível de desejo? Normalmente, quando a pessoa não tem desejo sexual, quando essa pessoa ela não tem tanto desejo, provavelmente essa pessoa ela não tem um nível de satisfação sexual bom. Ela não tem um bom nível de satisfação sexual, porque se ela tivesse, vocês concordam comigo? Se a pessoa tivesse um bom nível de satisfação sexual, normalmente... ela teria mais desejo, né? Ela teria mais desejo.
Então, assim, ou pelo menos se permitisse a começar alguma coisa. Tem muitas mulheres que não têm o desejo espontâneo, eu entendo, o desejo é mais responsivo, é quando o parceiro vem e me toca, ok? Mas eu vou falar até sobre isso. A grande maioria das mulheres, elas não tem nenhum dos dois. E aí o desejo, a gente pode colocar também a falta de prazer na relação, né? Dificilmente, se eu não tiver prazer na relação sexual, eu vou ter desejo para começar aquela relação, né? Então, se aquilo não é interessante para mim, normalmente eu não vou querer ir para a relação. E muitas mulheres não conseguem ficar excitadas o suficiente para chegar num orgasmo, por exemplo, com o parceiro. Isso é muito comum. Eu tenho prazer, mas eu não me excito o suficiente para chegar num orgasmo, por exemplo. E essas mulheres, elas ficam sempre dependentes, né, do estado de espírito do corpo delas, do outro, dependentes de um bom estímulo, de um bom tempo principalmente, né? Porque a mulher, ela demora muito mais tempo para se excitar do que o homem, né? Muito mais tempo. Então, muitas vezes quando a gente tá começando a ficar excitada, o nosso parceiro já chegou no orgasmo e a relação acabou. E aí a gente fica lá, né, chupando o dedo e falando, caramba, mas já tava começando a ficar bom, o negócio acaba? Como assim, né? Então, boa noite pra quem chegou agora, gente. Então, essa falta de desejo, ela também tá muito relacionada com o tempo de relação sexual, porque às vezes o tempo de relação sexual é tão falho que essa mulher, ela não consegue chegar num nível de excitação suficiente para chegar num orgasmo, por exemplo. Ela não consegue, porque a mulher precisa de mais tempo. Para vocês terem uma ideia, numa média de 20 minutos para a mulher se excitar. 20 minutos para a mulher começar a ficar excitada. Às vezes a relação não dura isso, gente. Tem relação que não dura 20 minutos, né? As famosas rapidinhas não duram isso. Então, primeira coisa é entender que a mulher, ela precisa de mais tempo. Ela precisa de mais tempo, né? Então, homens que estão assistindo, as mulheres precisam de mais tempo. E mulheres que estão assistindo, guardem tudo que eu for falar pra vocês, porque essas coisas que eu quero passar pra vocês aqui, elas não têm que ser só pro parceiro, elas têm que ser pra vocês. Porque vocês precisam direcionar esse parceiro. Se eles não têm, né, a iniciativa de chegar, de se informar, porque o homem não é assim. Eles não têm iniciativa, gente, de pegar um Instagram de sexualidade. É difícil. De pegar um Instagram de sexualidade, de ler uma revista. Eles não têm essa iniciativa. Nós temos. Isso é mais da mulher, né? De pesquisar coisas de sexualidade é mais da mulher. Até porque eles acham que não precisam. E aí, a gente não tem como mudar isso, óbvio. A gente pode ficar encaminhando as matérias para eles, a gente pode fazer um monte de coisa. Mas ele lê ou não, às vezes ele não vai ler, às vezes ele vai ler. E aí, a gente tem a informação. Quem tem a informação tem o poder na mão. Quem tem a informação é quem sabe. E se você sabe, você precisa ser capaz de passar a informação para frente. Seja para quem for. Seja pro seu parceiro, aliás, é o primeiro que tem que saber da informação, né? Então, o seu parceiro, ele tem que ser o primeiro privilegiado em saber que você vai demorar 20 minutos para se excitar. E não é fazendo penetração, tá? E aí entra na parte de comunicação sexual, né? Entra na parte de, poxa, mas eu não falo com meu parceiro sobre sexo. E aí entra onde? No poder feminino, no empoderamento. Não adianta a gente achar que a gente é empoderada, mas a gente não fala de sexo com o nosso parceiro. Eu sou empoderada? Não! Se eu não tenho capacidade, se eu não tenho coragem de falar sobre sexo com o meu parceiro, eu não sou empoderada. Eu não sou uma mulher que mostra pra que veio. Poxa, olha, eu quero isso, minhas necessidades são essas, eu preciso disso. Que mulher que fez isso? Os homens sabem fazer isso muito bem, né? Eu quero isso, quero aquilo. Se eles não sabem falar, eles sabem fazer. Eles te guiam para um sexo oral, eles sempre te guiam lá, sua cabeça para baixo. Eles vão te guiando. E você se deixa levar, tipo, vamos lá. Porque normalmente quem procura a relação sexual é justamente quem guia a relação. Vocês já repararam nisso? Normalmente quem procura a relação sexual é quem guia a relação.
Então, se eu começar, talvez, a procurar essa relação sexual, isso, além de me empoderar e de me tornar uma mulher um pouco mais segura e com iniciativa, que eles gostam muito, inclusive, eu vou ter mais poder para guiar o que eu quero, porque eu tô procurando, então eu quero puxar pro meu lado, eu quero que ele saiba a minha necessidade. Eu quero que ele entenda as minhas necessidades também, ele não tá entendendo. Mas para isso, a gente precisa se tornar mulheres empoderadas. Percebe? Não dá pra gente, do dia pra noite, chegar e fazer uma coisa que a gente nunca fez, que é, por exemplo, tomar iniciativa no sexo, porque não é meu, não tá internalizado. Então, se não tá internalizado em mim, dificilmente eu vou conseguir expor. Porque o que não tá em mim eu não consigo pôr pra fora, eu não consigo expor, né? Então a gente precisa começar de dentro, sabe? De dentro mesmo. Entendendo que nós temos que nos empoderar dessa sexualidade, nos empoderar do nosso próprio prazer. Para que a gente tenha prazer com o outro. Enquanto a gente não tiver prazer com a gente não vai ter prazer com o outro. Eu falo muito isso na maratona. Aliás, gente, a primeira aula vocês vão perceber. É um tapa na cara de vocês. Mas é com carinho sempre, tá? Eu quero que vocês sejam mulheres assim, diferentes, diferenciadas, sabe? Porque aí vocês vão se dar bem com qualquer parceiro, independente se o cara é ruim, se o cara é bom, você guiando esse cara, não tem pra ninguém. Não importa quem seja. Você consegue moldar a pessoa pro que você gosta. Porque isso é parceria, isso é relacionamento. Né? Bom, vamos falar dos principais motivos, tá? Vamos falar dos principais motivos aqui para as mulheres não terem desejo, não terem prazer na relação sexual. Então, o primeiro deles que eu separei pra vocês e aí eu quero que vocês vão falando aí quem se identifica com o quê, tá? São alguns motivos. Quem se identifica com o quê, vocês vão me falando, que eu quero saber o que vocês sentem aí. O primeiro é pensamentos negativos em relação à sexualidade. Pensamentos negativos em relação à sexualidade é justamente quando a mulher, ela começa uma relação e quando ela menos percebe, vem aquele sentimento de culpa, ou vem a imagem da avó, do pai, da mãe falando que é errado, falando que é feio, por exemplo. Vem sentimentos de que, poxa, mas isso aqui, não sei, não é pra mim, sabe? Eu não me sinto confortável em ser essa mulher que tá fazendo isso. Eu não me sinto confortável fazendo um sexo oral. Eu não me sinto confortável me soltando e deixando fluir a minha energia sexual. Eu não me sinto confortável. Isso são pensamentos negativos em relação à sexualidade que por algum motivo educacional, social, religioso que seja, interferiu no nosso pensamento quanto à sexualidade feminina. Nós somos tão sexuais quanto os homens. A gente não tem nenhuma diferença em relação a isso, né? Comprovada, o homem tem mais desejo. Não tem. A gente nasce exatamente igual, homem e mulher exatamente igual, a gente nasce igual. O que difere homem de mulher é a educação. A educação que para a mulher é super repressora e para o homem é liberal. Ou se não é liberal, não é repressora, não é reprimido. Pode até ser algumas vezes, não, essa menina está se masturbando, mas pouquíssimo, né? Então, assim, isso a gente carrega, porque na fase em que era pra gente ter a maior quantidade de experiências boas, que é na nossa infância e adolescência, a gente foi ensinada a enxergar sexo, enxergar vagina, enxergar qualquer estímulo que fale do meu corpo de forma negativa. O que você fala para uma criança, uma menina que está se masturbando, pondo a mão, está se esfregando na almofada, que está com a bonequinha na vagina se esfregando? O que você fala para essa criança? Você fala para essa criança, para com isso, isso não pode, isso é feio. Vai ficar de castigo, tá de castigo já. O pai então
tem um infarto quando vê. Meu Deus, de onde essa criança aprendeu isso? Ela aprendeu porque ela é um ser sexual. Ela aprendeu porque ela nasce com a sexualidade dela. Isso é completamente normal. Vocês acham, gente, que uma criança de 3, 4, 5 anos tem mentalidade sexual, tem conotação erótica? Nenhuma. Absolutamente nenhuma. Ela faz aquilo porque é gostosinho. É gostosinho, uma becheque. Tudo bem, é gostosinho, deixa ela. Pô, aqui não é lugar, filha. Vai pro seu quarto, faz lá. Sabe? A menstruação era vista como algo sujo, sim. Era visto como algo sujo também, né? Então até a menstruação, até as nossas coisas mais naturais, que é a menstruação, é difícil pra nós. Olha que injustiça. Eu acho uma injustiça do tamanho do mundo isso. Por isso que eu quero mudar a vida de vocês, por isso que eu quero fazer diferença na vida de alguém que esteja me assistindo aí, sabe? Porque a gente não pode admitir mais pensar desse jeito. Isso foi colocado na gente, não é nosso. Não é nosso. Será que você concorda ainda com esses pensamentos? Pensa sobre isso. Ou você tá ainda carregando coisas que colocaram pra você? Pensa o que você de fato entende como sexualidade hoje. Vamos pro segundo. Mulheres com personalidades mais sérias. Isso é muito engraçado, porque as mulheres que têm uma personalidade mais séria, então, por exemplo, mulheres que focam muito na vida do trabalho, que são workaholic, lá, focam muito no trabalho, mulheres que têm são mais introspectivas, sabe aquelas mulheres sérias, executivas? Não tô generalizando, pelo amor de Deus, eu não generalizo nada. Quem me conhece sabe disso. Mas de modo geral, tá? Então essas mulheres, elas têm mais dificuldade de encarar o sexo como uma diversão, porque elas mesmas têm dificuldade de se soltar, sabe aquele lado mais divertido, mais brincalhão? Executivas, mulheres que querem uma carreira mais sólida, mulheres que visam muito carreira, dinheiro, elas têm uma postura mais firme, elas têm uma postura mais séria. Essas mulheres têm dificuldade em se soltar de fato no sexo, em se abrir para esse sexo, porque para elas é muito difícil entender que aquilo é uma brincadeira. Porque a vida para elas não é uma brincadeira, a vida para elas é um negócio sério. Eu vim aqui pra representar e ganhar dinheiro nesse universo machista, sabe? Essas mulheres pode ser que enxerguem o sexo como algo mais tipo um plus, assim, do dia. Não um plus, melhor. Elas enxergam o sexo como mais uma tarefa do dia. Como mais uma tarefa. Elas têm dificuldade de liberar os impulsos sexuais. De se entregar para os impulsos sexuais, percebe? É diferente, tá? Então, elas têm uma preocupação excessiva, de repente, e nem trabalho não, pode ser casa. Mulheres que têm preocupação excessiva com a casa, por exemplo, em deixar a casa sempre arrumada, em deixar os filhos perfeitos, o uniforme, o jantar, o almoço, tudo perfeito. Elas encaram o sexo como uma tarefa. Então, por exemplo, hoje eu vou fazer sexo porque eu tenho mais essa tarefa no final do dia pra fechar com a chave de ouro. Mas elas não vão tão soltas, interessadas. É como se fosse uma obrigação, digamos assim, tá? Então, existe esse tipo de mulher que é mais pra esse lado aí, sério. E não consegue deixar fluir os seus impulsos sexuais, tá? Teve gente que se identificou com isso? Ai, gente. Priscila, as brigas. Vou chegar lá também. Que mais? Amandinha, um beijo, sua linda. Vamos lá. Terceira coisa. Experiências ou atitudes desagradáveis em relação à sexualidade. O que é isso? Mulheres que foram abusadas na infância, mulheres que sofreram algum tipo de estupro, mulheres que por algum motivo tiveram um relacionamento abusivo em que o sexo era extremamente agressivo, ou era um relacionamento no qual o sexo era praticamente forçado, sabe?
ou até algo que você abomina que o parceiro faça no sexo. Por exemplo, você abomina sexo anal e o seu parceiro fica insistindo, né? Insistindo naquilo o tempo todo. Ou um sexo oral, você já não quer e a pessoa fica insistindo, insistindo. Toda relação ele insiste. E você já não aguenta mais porque você sabe que quando você for pra relação vai ser aquela mesma coisa, aquela encheção, aquela cobrança. E você não quer mais aquilo. Então isso também bloqueia o desejo sexual. Fui casada e meu ex me olhava como se eu fosse um pedaço de carne no açougue. Então, isso é muito ruim. Quando a pessoa, ela te dá essa experiência, o que você vai lembrar quando você for pro sexo? Você só vai lembrar desse cara te olhando desse jeito, sabe? Então isso não vai ser uma experiência agradável pra você, não vai ser gostoso pra você. Não vai, gente, não vai. Você só vai lembrar do que for ruim, você vai lembrar daquele abuso da infância, você vai lembrar daquele cara que te olhava daquele jeito nojento, que você ficou com aquilo na cabeça. Então esses traumas, eles vão te causar também diminuição de desejo, tá? E vão te causar dificuldade em relaxar aí emocionalmente para esse sexo. E nesses casos de abuso, de relacionamento abusivo, é terapia, a gente não tem o que fazer. É terapia. Legal, a gente consegue fazer um empoderamento igual. Então, para essas mulheres, gente, a maratona, as minhas aulas, minhas lives, sempre vai servir. Na verdade, tudo que eu falo aqui serve para todo mundo. Porque eu quero empoderar as pessoas. Eu quero empoderar pessoas. Eu quero que pessoas sejam felizes. Eu não quero que casais sejam felizes. Sabe por quê? Porque quando a gente é feliz sozinha, a gente é feliz com qualquer pessoa. Porque quando eu sei o que eu admito e quando eu sei o que eu mereço, com qualquer pessoa eu vou ser feliz. Porque se aquela pessoa ela não estiver de acordo com os meus princípios e as minhas necessidades, infelizmente não é uma pessoa pra mim. E você vai saber identificar isso. Você não pode merecer menos do que você... você não pode aceitar menos do que você merece. Não pode, tá? Muito bem. Quarto, o que vocês estão falando aí? Tive um relacionamento e ele me ensinou muito, me deixava muito à vontade, conversávamos muito e parei de ter vergonha. Quando a gente tem cumplicidade no relacionamento, quando a gente tem uma pessoa que escuta as suas necessidades, pronto, resolveu os problemas. Nem todos, né? Porque eu ainda vou falar sobre isso. Mas assim, em relação ao casal, resolveu o problema. Entende? Porque aquela pessoa, ela tá disposta a fazer com que você tenha prazer. Ela tá disposta a ir com você, pegar na sua mão e vamos junto, a gente é um casal. Aí essa pessoa, ela merece o seu respeito. Porque o cara pode não saber nada de sexo, ele pode não saber nada de sexo oral, ele pode não saber nada de masturbação feminina, mas se o cara for esforçado e estiver disposto a te ouvir e a ouvir as suas necessidades e como você gosta, pronto. Qualquer parceiro é parceiro. Percebe? Vamos pro quarto então, tá? Medo de se soltar. Tem muito isso, medo de se soltar. Lá eles têm medo, eu tenho vergonha de me soltar na hora da relação sexual. Eu tenho medo do julgamento do meu parceiro, o que ele vai pensar de mim. Acontece o seguinte, muitas mulheres, elas têm medo do que o outro vai pensar, mas a grande verdade é que o julgamento começa com elas. O julgamento começa com elas. Então, se eu me soltar no sexo, o que ele vai pensar de mim? Se você pensa, se os seus pensamentos sobre uma mulher solta no sexo é de uma mulher impura, promíscua, imoral, isso fere a minha dignidade, isso fere a minha moral, obviamente, você não vai conseguir se soltar. Porque os seus pensamentos estão negativos em relação a isso. E aí não é o que o outro vai pensar, porque o problema está em você. O pensamento negativo está em você. Percebe? Meu ex-marido não priorizava a nossa relação e depois que terminava de fazer todas as tarefas, ele estava morto de cansado, é que ele me procurava. Pois é. Tem ao contrário também, viu, gente? Tem o marido também que sofre de falta de desejo, tá?
Tem mulheres, é mais comum em mulheres, mas tem homens que são assim também. Tem homens que são assim também. Quem se identificou com medo de se soltar? Com julgamento? Quem se identificou com isso? Fala pra mim. Gente, isso é clássico. É o que eu mais ouço. Medo de me soltar. E o que ele vai pensar? Laís, o que ele vai falar quando eu fizer isso? Ele vai perguntar onde eu aprendi. Ele vai perguntar onde eu vi isso. E daí? E daí, gente? A gente é cercado hoje de informações. A gente é cercado. O Instagram é cercado de informações. Qualquer site que você entrar. Blog. Onde você viu isso? Na internet, lógico. Pula na minha cara quando eu entro lá pra ver um e-mail. Sabe? As coisas estão na nossa volta. Numa mesa de bar, a amiga fala. Na TV tá falando muito mais sobre sexualidade. Então, gente, isso é um medo de vocês. É um medo muito mais de vocês. Acreditem, o parceiro adora uma mulher empoderada, uma mulher segura e confiante no sexo. Sabe aquela mulher que chega e faz? Que chega e fala? Que toma atitude? Eles gostam disso. O medo é de vocês. Então, repensem sobre da onde veio, e a gente volta, da onde veio essa sua dificuldade? Foi colocado em você que sexo, pensar em sexo, ser uma mulher ativa sexualmente, ser uma mulher que procura sexo é errado? Ou é porque você pensa assim de fato? Entende? Tem muitas mulheres hoje em dia que estão tomando mais iniciativa e os maridos, o homem não está sabendo lidar também com as mulheres empoderadas, né? Eles não estão sabendo muito bem como reagir a isso. Mas sabe por quê? Eu vou explicar para vocês. A mulher recentemente descobriu a sexualidade dela. Recentemente ela descobriu que ela tem potencial de prazer que é muito maior do que os homens. O exercício que eu dou na maratona, gente, se inscrevam na minha maratona, amanhã começa a primeira aula. O exercício que eu dou na maratona, eu falo sobre isso. A gente tem um potencial de prazer muito maior que o homem. E a gente recentemente descobriu isso. Recentemente a gente descobriu que estimulando o meu corpo, que conhecendo o meu corpo, eu tenho um potencial de prazer enorme. Então a mulher agora, ela tá querendo muito mais sexo. Porque sabe uma criança quando recebe um novo brinquedo? É isso. Pra gente tudo isso é muito novo. Até 20, 30 anos atrás, a gente não era nada no sexo. Era um objeto. Entende? Então hoje a gente está descobrindo e a gente quer brincar nesse parque de diversão porque é novidade, é novo para nós e a gente quer explorar tudo que a gente pode. Deixa eu ver aqui. Eles se assustam. Estou me achando com esses aprendizados. Vergonha de demonstrar mais vontade, mais tesão que ele. Olha só, a gente sempre colocando o homem como se fosse o cara da relação, como se fosse o protagonista da relação. A gente sempre colocando o homem como se fosse mais importante na relação sexual. A gente sempre priorizando o orgasmo dele, priorizando o prazer dele. E você, mulher, cadê? Não admitam isso, não admitam isso. Se conheçam para poder não mais admitir isso. Eu não tô falando para vocês chegarem nesse cara e meter a bronca. Não é isso. Isso acontece automaticamente quando você passa a ter um autoconhecimento corporal, quando você passa a ter poder sobre o seu próprio corpo. Você começa a entender que você tendo esse prazer internalizado e esse poder, você externaliza na relação e tudo vai fluir. E tudo vai fluir. Você não vai mais precisar admitir que você não vai ter prazer, que você não vai ter orgasmo. Não. Calma, relaxa. No meu tempo, espera. Guiar a relação. É lindo isso, gente. É lindo demais. Deixa eu ver aqui. Acho que vai ser ótimo pra mim essa maratona. Pri, com certeza. Muitas de vocês vão entender o que eu tô falando. Às vezes sentimos... inferior. Exatamente.
Tinha um comentário grande. Ah, eu travo, tenho vergonha, não sei porquê, mas tenho. E isso é um problema. Meu namorado tenta conversar, pergunta como eu gosto, ele é bem fogo e eu não muito. Então, a gente tem vergonha. Por mais que o parceiro pergunte, por mais que o parceiro ele esteja presente e ele queira que você se solte, a gente não consegue. Tem algo maior que tá travando a gente. Sabe que vocês precisam de uma dose de empoderamento. É isso, gente. Sabe aquele que a gente não teve? Aquele que a gente não teve quando a gente era criança, quando a gente era adolescente? É isso. Sabe aquela educação sexual que a gente devia ter tido, mas não teve? É isso. Percebe? O buraco é mais embaixo, é claro. Não é do dia... Você passou 30, 20, não sei quantos anos você tem. 20, 25, 30 anos pensando dessa forma. Que era errado, que era feio, que você não podia se expor sexualmente. Vai virar a chave do dia pra noite? Não vai. Não vai, infelizmente não vai. Mas tem jeito? Tem. E tem muito jeito. E tem muito jeito. Assiste a maratona. Vamos lá. Deixa eu seguir aqui. Olha lá, não consigo falar nada na cama no ato. Pois é, gente, pois é. Bom, vamos pro quinto problema aqui. O quinto motivo, né, pra diminuição aí do desejo sexual. É o medo de engravidar e o medo de pegar doença. Quantas vezes a gente ouviu falar da nossa mãe? Isso é muito sério. Várias mulheres, gente, no meu consultório falam isso. Várias mulheres já me relataram que a mãe falava assim, se você engravidar, você vai pro olho da rua. Você e esse filho aí. Se você me pegar uma doença, você vai morrer, vai pegar AIDS. E eu não admito um filho com AIDS. Eu não admito um filho com doença venérea. Muita mãe usa a psicologia cruel para educar a criança, né? Então, ela utiliza isso também com os filhos. Porque ela também aprendeu dessa forma. E aí, para ela não ficar por baixo, porque ela precisa passar isso pra frente, já que ela acreditou piamente nisso, e não teve ninguém para dar um tapa na cara assim como eu tô dando de vocês, ela vai reproduzir isso pra filha. Falando que se ela engravidar, ela tá no olho da rua. E aí você começa a relacionar. Porque ela não quer, na verdade, que você transe. Ela não quer que você tenha relação sexual. Então ela começa a colocar medo em você. Se você transar, você vai engravidar e você vai ficar no olho da rua. Se você transar, você vai pegar uma doença e eu vou te expulsar de casa porque eu avisei. Ela começa a botar medo pra você ter medo de transar. E aí tem mulher, gente, que não suporta, não quer engravidar, porque o tempo todo a mãe falava isso pra ela. E ela pegou pavor de gravidez. Olha só como a mãe, o pai, ou quem cria essa criança, esse adolescente, tem a capacidade de influenciar na vida adulta dessa pessoa. É bizarro, é muito louco isso. Mas é uma capacidade enorme. E sabe o que eu não quero? Que vocês reproduzam isso para a filha de vocês. Eu não quero. Aliás, quem tiver filho homem, eu quero que vocês reproduzam como tratar uma mulher. O que a mulher precisa? Quais as reais necessidades de uma mulher? Sabe aquele cara, gente, aquele cara que tem sensibilidade? Isso não é coisa de viado, não é coisa de gay, não é. Isso é coisa de homem. Isso é coisa de um homem que sabe ter sensibilidade suficiente para encarar os seus medos, para admitir os seus receios. Aquele homem que não tem medo de chorar, de expressar sentimento. É assim que a gente tem que criar nossos meninos, nossos filhos. Meninos que podem sim chorar, que podem sim mostrar suas fraquezas, porque eles também têm isso. Hoje, quando um homem não tem potência sexual, quando esse cara não tem ereção na relação sexual, acabou a vida dele. Porque foi baseado o tempo todo, foi colocado pra ele que o cara que tem que comandar a relação sexual é o cara que tem que se pôr à frente da mulher. Sim, é legal, essa sensação de proteção, de carinho é boa, mas é bom também ser fraco, é bom mostrar vulnerabilidade, isso faz parte da vida, isso faz parte do ser humano, todo mundo é assim. Se a gente quer igualdade, é igualdade em tudo. É igualdade pra chorar, é igualdade pra mostrar fraqueza, é igualdade no sexo,
É igualdade em tarefa de casa, na criação de filho, é igualdade que a gente quer, então é igualdade que a gente tem que ter. É isso que vocês buscam, gente. Se vocês estão comigo, se vocês estão entendendo o que eu tô falando, se faz sentido pra vocês, vocês estão no lugar certo. Porque aqui eu não viso só o lado da mulher e eu não viso só o lado do homem. É os dois, porque os dois são seres humanos com as suas tais necessidades. E a gente precisa atender essas duas necessidades. De um, de outro. Se for um relacionamento a três, dos três. Independente de ser homem com homem, mulher com mulher, necessidade, isso é ser humano. Isso é ser humano, é ser pessoa, tá? Vamos lá, senão eu me empolgo demais. Que horas são? Meu Deus. Ó, vamos lá. O sexto é depressão. Depressão, obviamente, ansiedade, estresse excessivo, sobrecarga, tá? Óbvio, se eu tô deprimida, se eu tô muito estressada, se eu tô sobrecarregada, se eu tô nervosa, se eu tô num período difícil, meu desejo, gente, vai lá embaixo. Vai lá embaixo. E aí, eu peço que vocês se permitam a passar esse momento, sabe? Se permitam a recusar uma relação e a falar pro parceiro, olha, eu não tô numa fase legal, me respeita. Só um pouquinho. É claro que essa fase não pode durar, né, 8 meses, 1 ano. A gente precisa buscar tratamento. Porque só reclamar não resolve. E se a sua sobrecarga for porque ele não tá te ajudando, conversa. Cara, ó, eu não tô conseguindo aceitar o seu convite pra transar. Porque eu simplesmente tô super cansada. Eu tô sobrecarregada. Eu crio 5 filhos. Eu faço almoço, faço janta, eu vou trabalhar, eu limpo a casa e eu ainda tenho que dar conta da sua sexualidade, da minha. Não quero. Obrigada, não quero. Ou você me ajuda, ou não vai rolar desse jeito. Entende? Coloca as suas necessidades. Coloca. Se eu tô triste, perdi alguém, perdi um emprego, quem vai ter cabeça pra transar assim? Nem o homem vai ter, muitas vezes. Pô, não quero, respeita meu momento. Daqui 1 semana, 2 vai passar, espera. Né? E, gente, isso é cumplicidade. Isso é relacionamento. Qualquer coisa que fuja disso, pra mim é melhor ficar sozinha, na minha opinião. Não, eu sei que não é fácil falar, não estou influenciando ninguém a isso de forma nenhuma, mas é a minha opinião. Tá? Então, ninguém, nenhuma mulher e nenhuma pessoa merece ficar sobrecarregada, sendo que existem mais pessoas dentro dessa casa. Sobrecarga no trabalho é até compreensível, mas vamos pensar o que a gente pode fazer para diminuir essa sobrecarga no trabalho. Se isso é parte da sua rotina, tá te prejudicando nas suas relações em casa, repense o que você pode fazer para amenizar isso, para não interferir no seu relacionamento. Porque aí também não é culpa do outro. E aí você vai ter que saber lidar com esse barulho, né? Tá bom? Gente, outro fator é causas hormonais. Eu tô vendo vocês escrevendo, tá? Só não tô lendo, gente, porque senão não acaba essa live hoje, não. Eu falo muito. Deus. Eu sempre falo, vou fazer uma live curta, vou fazer uma live de meia hora. Eu não consigo nem falar tudo que tá aqui. E eu me programo, gente. Eu sou, sabe, coxinha. Eu faço assim um caderno, anoto, tudo que eu quero falar para não esquecer nada. Então eu sou dessas. Vamos lá. Hormonal é um problema de muitas pessoas e a gente sempre começa a colocar, às vezes, culpa no hormônio. Tem que tomar cuidado. Ah, deve ser hormonal. Ah, deve ser hormonal. Não, nem tudo é hormonal. Cuidado. Fez exame, foi na ginecologista, precisa falar isso pra ginecologista. O que eu ouço muito de vocês é que vocês têm vergonha de falar que vocês estão sem desejo pra ginecologista. E ela não tem como saber, né? Porque ela não é adivinha. Então, é algo que ela tá super habituada, gente. Então, falem com ela, porque ela pode pedir exames hormonais pra verificar o hormônio. Quem tá na menopausa tem que ver a possibilidade de fazer uma reposição hormonal. Quem tá tomando anticoncepcional, né? Às vezes a menina toma anticoncepcional desde os 14 anos, ela nunca viu como ela cicla natural, ela não sabe como é o ciclo dela natural. Ela ainda não descobriu a vida às vezes, então ela tira o anticoncepcional e às vezes ela descobre, nossa, minha vida é completamente diferente. Acontece. Hoje em dia é mais difícil porque os anticoncepcionais estão com uma dosagem bem fraquinha e tal, mas pode acontecer. Pode acontecer. Então, pô, vamos tentar uma troca de anticoncepcional?
Tentar usar outro método, quem sabe, colocar aí um DIU não hormonal, né? Isso não é comigo, eu não vou entrar muito nessa área não, porque é mais área de médico, né, ginecologista. Eu cada um no seu quadrado, mas eu recomendo muito ginecologista, endócrino, para fazer exame hormonal, para ver, né, o que está acontecendo. Medicamentos para depressão e ansiedade normalmente diminuem libido, então toma cuidado com isso. Verificar também com o médico a possibilidade, leiam as bulas, possibilidade de trocar um medicamento que não tá te dando desejo. Então, você toma um medicamento para arrumar uma coisa e te dá outro problema, né? É uma desgraça completa. Por isso que a terapia é tão importante, pra gente fazer o desmame aí desse medicamento o mais rápido possível, porque ele tem muito efeito colateral, normalmente, esses medicamentos, tá? Muito bem. Outra questão. Dá diferença. Tem mulher que sente muita diferença em parte hormonal e em anticoncepcional, muita diferença. Imagem corporal. Eu tenho certeza que um monte de gente vai falar, Gente, imagem corporal é uma das principais causas, né? Porque a gente tem uma ideia de mulher gostosa, de estereótipo, de biotipo, que a gente idealizou na nossa cabeça, a mídia colocou pra gente, as revistas, e aí a gente vê os homens compartilhando fotos só de mulher gostosona, até eles, né, tem esses padrões muitas vezes na cabeça. E aí, uma mulher empoderada, o que ela faz? O que ela faz com esses padrões? Ela manda merda esses padrões. Ela manda... gente, eu falo palavrão, desculpa. Às vezes. Prometo que eu vou me controlar. Mas ela manda a merda, tá? Por quê? Porque ela sabe que o que ela tem pra oferecer é muito, mas muito melhor do que qualquer gostosona que tá na TV. Gostosona que tá na academia. Não estou diminuindo pessoas que estão com um corpo maravilhoso. Não é isso. O que eu quero que vocês entendam é que quando a gente se entende como uma mulher empoderada e uma mulher que de fato sabe o seu valor e tem atitude, ela sabe que aquela gostosona fica no chinelo perto de você. Fica no chinelo. É muito mais interessante uma mulher com atitude, com sex appeal, do que uma mulher com corpo bonito. Isso não é nada, gente, isso é tão pequeno. Quando a gente começa a descobrir que isso é tão pequeno perto do que a gente pode conquistar como mulher, a gente manda merda esse estereótipo. Tá? Da onde veio a sua referência? Da onde veio? O cara pode ser o mais bonitão de todos, do universo, gostosão, moreno, Brad Pitt, sei lá, qualquer coisa. Se o cara não tiver um bom papo, se o cara não tiver atitude, se o cara não tiver postura, se o cara não tiver... Sabe aquela postura de homem? Porque homem é empoderado, né? Normalmente o cara é empoderado. Sabe aqueles homens que você... O cara nem é tão bonito, tem uma barriguinha, às vezes é careca, mas você olha pra aquele cara e fala, esse cara tem... Ele tem um... Tem um negocinho aí. Esse cara tem uns... Sabe? É uma coisa aí, esse cara. Esse cara, né? Então, assim, é isso. É isso. É o ó do Borogodó, sabe? O cara, ele tem o... gente, não sei explicar. Vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Pelo amor de Deus. Deu até calor. Então, assim, gente, essas coisas, elas são importantes. Muito mais do que qualquer corpo bonito. E entenda uma coisa, se o cara quer transar com você, ele tem desejo por você. Se o cara está procurando sexo com você, é porque ele quer transar com você. É porque ele tem atração por você. E ele vai olhar muito pouco. Ele não vai olhar pra isso, gente. Acredita, ele não vai olhar pra isso. Coloca aquela sua lingerie, sabe que te favorece, que é bonita pra você. Porque não vai me botar um fio dental sendo que você não gosta de fio dental. Bota uma coisa que valoriza suas curvas, né? Isso, charme, pegada, isso, gente. Isso mesmo. Tchan, o tchan. Então... Se o cara gosta de fio dental, mas você não gosta, não adianta você colocar. Porque você vai se olhar no espelho e vai falar, nossa, esse fio dental tá horrível, né? Tá marcando tudo, que horrível. Não é isso. Vocês entenderam? Não entenderam nada. Vocês têm que colocar algo pra vocês. Sabe aquela roupa pra vocês, que vocês se olham e falam, nossa, eu tô bonita. E aí, independente do que o outro falar, eu tô me sentindo bonita igual. A gente não pode deixar que tudo que o outro
coloca na gente, tudo que o outro fala pra gente entra em nós. Porque se eu tô me sentindo gata maravilhosa, eu saio de casa, minha amiga me olha e fala, nossa, amiga, onde você pega essa roupa? Pronto, acabou meu dia. Eu já me sinto horrível. Isso é uma mulher que não é empoderada, isso é uma mulher que não tem autoestima. Porque a amiga pode nem ser tão sua amiga. Ela pode ser invejosa. Ela pode falar aquilo pra te ferir porque você tá muito mais bonita que ela, por exemplo. Tomem cuidado com quem fala as coisas pra vocês. Quem é essa referência que falou pra você que você era ruim de cama? Quem foi? Essa pessoa queria te ferir ou ela é sua amiga, é seu brother? Aquela pessoa que tá com você Gente, cuidado com isso. Entendam que existem pessoas e pessoas, tá? Filtrem o que entra em vocês. Celulite, quem se importa é a própria mulher. Adoro lingerie vermelho, o parceiro não gosta. Uso mesmo assim? No caso de cor, você pode colocar pra ele, quando for com ele, você pode colocar pra ele uma lingerie de outra cor. Mas se você se sente poderosa, se você se sente, sabe, a mulher, quando coloca uma lingerie vermelha, coloque, nem que for pra sair na rua, pra ir trabalhar. Não vai sair de lingerie, né? Você entendeu? Coloca uma lingerie vermelha por baixo e vai. Gente, eu falo muito isso. Coloca lá uma calcinha bege rasgada. Você se olha no espelho, você vai se achar gorda, feia, horrorosa, o fim do mundo. Quando você coloca uma calcinha bonita, um sutiã bonito, sabe, até combinando... Gente, você se olha no espelho e fala, nossa, tá bonita, gostei. Você se sente melhor porque é pra você. Quando é pra você, tá tudo certo. No sentido de cor, você até pode colocar outras cores pra agradar ele. Não tem problema a gente querer agradar também. O problema é quando a gente quer agradar sempre. O problema é quando a gente quer agradar a todo momento e esquece da gente, tá? Outra questão, atração e admiração pelo parceiro. Às vezes eu não admiro mais aquela pessoa. Mas aí eu não admiro mais aquela pessoa porque aquela pessoa se descuidou por algum motivo. Aquela pessoa, ela não tá tomando mais banho. Por exemplo, eu vou pra relação, ele vai fedido. Eu sou obrigada a fazer um sexo oral, né, no negócio fedendo bacalhau. Pra mulher também é a mesma coisa. Tem mulher que se descuida. Então, gente, a gente tem que manter certos hábitos de começo de relacionamento, né? Se depilar, se você gosta, se o outro gosta, se for interessante. Sei lá, manter a região limpa e cheirosa é o mínimo que vocês fazem. Tem mulher que não gosta, por exemplo, eu odeio aquele perfume, ele passa aquele perfume e já me dá... Poxa, não usa aquele perfume aquele dia pra transar, né? Então essas coisas acabam afastando um pouco, sabe? A pessoa que não cuida muito do seu corpo. Então, sabe aquela pessoa largada? A pessoa se largou, ela tá largada, ela tá de qualquer jeito. E ninguém tem atração e tesão por uma pessoa que não se importa nem com ela mesma. É isso que eu tô falando. O cara pode ser o maior gato que for, mas se for um cara bad, se for um cara que não se importa com a aparência, se for um cara que nem banho toma, que, sabe, vive na bad, pessimista, que quem vai ter atração por uma pessoa dessa? Tá? Não vai ter, me desculpa, é difícil. Vamos conversar aí, gente, vamos conversar. Não precisa falar, nossa, você fede, vai tomar um banho, não é assim, né? Não, até engasguei. Vai falar, você fede, não é isso. Você vai falar pra ele, nossa, eu adoro fazer um sexo oral em você depois que você toma banho. Adoro. Toma um banho junto com ele, lava bem, pega o sabonete e esfrega, entendeu? Tá? Ai, tá acabando meu tempo. Gente, quem entrou agora, se inscreve na minha maratona. São 3 dias de aula gratuita. Eu vou falar muita coisa sobre como ser mulher de poder, empoderada, como ser uma mulher... Sabe, essa mulher que eu tô falando pra vocês, é isso que eu quero de vocês. Essa mulher de poder, dona do seu corpo, do seu prazer, sabe do seu potencial, é isso que eu quero de vocês. Assiste a maratona. Se inscreve, já tá no meu perfil, a primeira aula libera amanhã, tá, gente? Que mais? Conflitos conjugais. Ai, peraí, deixa eu ver. Doutora, mas mesmo sabendo que conseguir orgasmo é importante, é preciso desencabular um pouco disso, porque senão nem prazer dá pra sentir. Eu tô vivendo isso, quero tanto, sei que tô no caminho, mas isso mesmo, eu falo isso também. O que a gente
quanto mais a gente quer chegar no orgasmo, e aí eu não tô falando de orgasmo não, percebam que em nenhum momento eu falei orgasmo, porque isso vai muito mais além. É prazer, não é orgasmo, é desejo, é vontade de ir pra relação. Às vezes a gente tem muito prazer e não tem orgasmo, e tá tudo bem. O que não pode é não ter orgasmo nunca. Agora, pra alcançar o orgasmo, gente, é o que eu estou falando pra vocês, é um nível de autoconhecimento seu com você mesmo que vocês não fazem ideia. Absurdo. Para eu ter um orgasmo numa relação sexual, eu tenho que ter um conhecimento meu. Eu vou fazer live sobre isso porque é uma dúvida de vocês muito comum, né? Então, assim, até onde eu devo procurar o orgasmo? Como que eu faço para chegar ao orgasmo na relação? Calma, eu vou falar disso. Aqui não é o tema dessa live, mas isso é uma verdade. Quanto mais a gente busca, mais longe a gente fica dele. Acreditem. Ó, conflitos conjugais. Se eu tenho um relacionamento turbulento, se eu tenho um parceiro que vive me enchendo o saco, se a gente vive brigando, se a gente vive, sei lá, em pé de guerra, se o cara não tá nem aí pra mim, se ele não me olha, se ele não me dá bom dia, não me dá um beijo, conflitos conjugais. Então, gente, óbvio que o relacionamento interfere na sexualidade. E quando o relacionamento interfere na sexualidade, a gente percebe nitidamente que a sexualidade é a ponta do iceberg. Tudo tá lá pra baixo, tá errado. Não adianta eu empoderar vocês, né, não sei o que lá, e vocês estiverem numa relação com um cara que não está absolutamente nem aí pra você, pra conversar com você. Aí não é você que é errada, você tá na relação errada. Você tá com a pessoa errada, você tá com uma pessoa que não se importa simplesmente com o que você pensa. Isso é errado, isso é inadmissível pra uma mulher empoderada, tá? Que mais? Essa é boa. Necessidade de espaço pessoal. Tem mulher que tem dificuldade de ter desejo e homens também, porque tá num relacionamento tão preso, mas tão preso, tão sufocante, perdeu a amizade, não pode sair para um shopping com as amigas, para um cinema, não pode jantar com as amigas, não pode fazer nada. Gente, ter a sua individualidade, sair cada um com o seu grupinho, é um termômetro para o desejo sexual. Porque quanto mais você tem a sua individualidade, mais você percebe que você não precisa da outra pessoa. Você tá lá porque você quer. Nossa, gente. Desculpa, hein? Desculpa aí. Aí eu falo muito e eu não tô sem água aqui. Meu Deus. Tô morrendo. Vou morrer. Hoje. Peraí. Onde eu tava? Até perdi. Quanto mais. Deus é mais. Peraí, gente. Quanto mais eu tô presa no relacionamento, pior é. Porque eu fico tão presa naquilo, eu fico tão encarcerada ali, que eu não conheço o mundo pro lado de fora. E quando eu resolvo conhecer, sabe quando você abre a frestinha e resolve olhar o mundo, você fala, nossa, eu quero isso? Quanto mais a pessoa te sufoca, mais você quer fugir. Mas quanto mais liberdade a pessoa te dá, e aí, é óbvio, gente, tem limite, não é pra ir pra balada, tá? Quanto mais liberdade e mais confiança essa pessoa te proporciona, mais você quer voltar. Sabe aquela história, nossa liberdade é o que nos prende? É isso. E isso instiga. Quando você chega em casa, você tá tão feliz por ter tido aquele momento com as suas amigas, que você olha para aquela pessoa e fala, nossa, eu tenho admiração por essa pessoa. E admiração é a chave pro desejo. Quando você passa a olhar aquela pessoa com admiração e fala, nossa, a pessoa é foda em tudo que ela faz, é isso. O desejo vem, a vontade vem. Se permitam, gente, se permitam. O desejo espontâneo não vem? Se permitam a iniciar a relação sexual, porque o desejo responsível pode vir. Marca na agenda, não tem erro nenhum marcar na agenda. Pode marcar sim, a gente marca pra ir em festa, marca na agenda pra em aniversário, em encontro de família, marca na agenda uma reunião com as amigas. Por que não marcar pra fazer sexo? Se isso vai te deixar mais confortável e preparada psicologicamente, marca. Você vai preparada pra essa relação, você sabe que aquilo é o dia de vocês e tá tudo bem.
Se tá difícil encaixar o sexo, marque e se permita. Por que não me permitir? É normal que com o tempo de relacionamento o desejo espontâneo ele suma. Mas o responsivo ele muitas vezes está presente, então se permita um estímulo. Ou se permita iniciar essa relação e comandar para você ver. Mas antes de tudo, gente, e para ter sucesso em tudo isso, vocês precisam ser mulheres de poder, mulheres empoderadas sexualmente. Eu vou falar mais sobre isso na minha maratona, vou falar, repetir, falar 1000 vezes se for necessário. Mulher de poder tem prazer. Sozinha, com outro, com qualquer um que seja. Então se inscreve na maratona, começa amanhã, o link tá no meu perfil. E eu quero todo mundo lá. Tem comunidade exclusiva, tem exercício. Tem centenas de pessoas inscritas, eu tô tão feliz. Gente, acabou meu tempo, tá? Pulou na minha cara aqui o cronômetro, tenho 40 segundos. Eu vou fechar a live, muito obrigada, vocês interagiram super e eu amo isso. Sejam bem-vindos quem entrou agora, espero que vocês fiquem comigo. Fiquem comigo, espero que vocês fiquem comigo, continuem comigo. E eu tô aqui pra ajudar vocês, então venham comigo. E aí a gente vai juntinho. Homens, mulheres, todo mundo, eu tô aqui pra ajudar vocês, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus, boa noite.